Na aula passada, a gente fez o nosso portfólio usando HTML e nessa aula a gente vai começar a mexer aqui no CSS. Se você não se lembra das aulas anteriores, o CSS ele serve basicamente para estilizar a sua página. E nessa aula a gente vai aprender a como adicionar o CSS nas suas páginas HTML. Bom, existem três maneiras de você adicionar CSS à sua página: o embutido, o interno e o externo. E vamos explorar essas três formas diferentes de adição e quando que é melhor usar cada uma delas. Vamos começar aqui pelo embutido. Como o próprio nome já diz, ele fica embutido em um elemento HTML específico. Aqui a gente tem o atributo style, que é um atributo que fica disponível aí, você pode usar em qualquer tag HTML. No caso eu escolhi a tag de parágrafo, mas como eu falei, você pode usar em qualquer tag. E nosso código CSS ele é feito da seguinte forma. Na primeira parte a gente tem a propriedade que temos que alterar, no caso aqui color, né, para mudar a cor. E a segunda é o valor da propriedade, no caso aqui red, né, para deixar vermelho. Então, nesse caso, o que a gente está fazendo é alterando a cor ali do nosso parágrafo, das letras, dos caracteres do nosso parágrafo para vermelho. E se executarmos aqui nosso código, é isso que a gente vai ver. Aqui, ó, nosso parágrafo com as letras todas vermelhas, ó. Como você pode ver, essa forma aqui de inserir o CSS, ela é útil quando a gente quer adicionar um estilo CSS a apenas um elemento HTML. Mas se você tiver vários elementos HTML que você quer estilizar, vai ser bem trabalhoso de usar essa forma embutida em todos eles. Então, para esse tipo de caso que tem vários elementos que você precisa estilizar, ele não é muito recomendado. A segunda forma de adicionar CSS é por meio do CSS interno. Isso é feito por meio do elemento style. Diferente do método anterior, você consegue aplicar o CSS em qualquer lugar dentro do mesmo documento HTML. Então a gente coloca aqui o elemento style dentro de head, tá? Dentro da tag aqui head, dentro do elemento head. Aí a gente coloca aqui o style. Aí aqui a gente tem o que a gente chama de seletor, que é isso aqui. E aqui, e aqui dentro o nosso CSS, né? Aqui o que a gente quer alterar e o valor, como a gente viu ali no anterior. Só que dessa vez por meio de CSS interno. Então aqui no caso eu quero alterar todo o HTML para que o fundo, a cor de fundo dele fique preta. Na aula, na próxima aula, a gente vai abordar melhor o que são esses seletores, então não se preocupa muito com isso agora. Só saiba aqui que existe, que isso aqui é um seletor e a gente usa isso para estilizar, mas na próxima aula a gente vai abordar melhor o que é isso. Bom, então se a gente executar o nosso código, é isso que a gente vai ver. Bom, é isso, aqui tá, foi exatamente o que eu tinha colocado, né? Colocar todo o HTML com um fundo preto e tá aqui, né? Uma tela preta. Então, o CSS interno, ele é útil para ser aplicado em somente um documento HTML. Então, se você tiver com um site com várias páginas HTML que você precisa utilizar, ele não é tão útil. Mas para uma página só, ele pode ser uma boa. A terceira forma de aplicar CSS às suas páginas é por meio do CSS externo, que haverá um arquivo .css, normalmente chamado main.css ou então style.css, que escrevemos todo o nosso código CSS de uma forma semelhante ao CSS interno. A gente tem o seletor e nossa propriedade aqui. Então aqui, como vocês podem ver, eu tenho aqui meu arquivo style.css aqui. E agora, para linkar o nosso CSS, para a gente aplicar esse nosso CSS que está em um arquivo externo ao nosso HTML, a gente faz isso da seguinte forma. Aqui no nosso head do nosso HTML, a gente vai usar aqui vamos adicionar aqui o elemento link. E aqui a gente tem o relacionamento, que no caso para CSS vai ser style sheet, quando você for usar alguma coisa relacionada ao style, né, ao estilo. Então ele se refere à função do que a gente está linkando. E também o href, que se refere a onde está localizado o nosso arquivo.
No nosso caso, como está na mesma pasta, aqui no meu caso, como está na mesma pasta, é só informar aqui o nome do arquivo mesmo. Se executarmos esse código, é isso que a gente vai ver, é o fundo todo azul, né? Se a gente vir aqui no nosso arquivo CSS, ele está aqui, ó, background color blue. Então, alterando a cor para azul e olhando aqui, ele está o fundo todo em azul. O estilo externo é geralmente mais usado no desenvolvimento web, porque com ele nossos projetos ficam bem mais organizados e versáteis, né? Então, se você tiver mais de um arquivo, ele funciona. Se você tiver só um arquivo, ele funciona. Ele funciona bem para todos os casos, além de deixar o código mais organizado. Mas é importante que você, mesmo aqui que o CSS externo seja mais utilizado, você vai ver ele na maioria dos casos. É importante que você saiba que existem outras formas de inserir o CSS nas páginas HTML, porque em algum momento pode ser que você esbarre com alguma dessas formas, e aí você já vai saber do que se trata. Na próxima aula, aprenderemos sobre diferentes seletores para selecionarmos os diferentes partes do nosso HTML. Então eu te vejo na próxima aula.